Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius e hoje a gente vai trazer o primeiro treinamento do sistema Lumia, tá? Se você está vendo isso, você já passou por todo o processo comercial e agora está querendo aprender um pouco mais sobre o sistema. Então, vamos começar. Pessoal, o sistema ele é dividido em três principais áreas, tá? Então, a gente tem a área de Growth, que são as ferramentas que vão fazer sua clínica crescer. Então, o CRM, a gente tem algumas ferramentas de marketing também. São as ferramentas que envolvem vendas, crescimento da clínica, crescimento da receita, tá? A gente tem a parte financeira, que é o outro pilar nosso, que é um sistema financeiro para você ter mais controle do que está acontecendo dentro dessa clínica e onde você está colocando o seu dinheiro, tá? E por último, a gente tem o pilar operacional. Então a gente tem algumas ferramentas que vão auxiliar você no dia a dia, que vão facilitar o seu dia a dia, perfeito? Mas para usar essas ferramentas, antes a gente tem que fazer algumas configurações dentro do sistema. E é aqui que eu vou apresentar para vocês como realizar essas configurações. O sistema ele tem duas principais abas, tá? Então, se você é o dono da clínica, se você é o gerente ou o dono, você vai ter acesso a esse painel do franqueador, tá bom? Aqui no painel do franqueador, você vai fazer as primeiras configurações dentro da sua clínica. Para você saber se você está no painel do franqueador, é só olhar esse ícone aqui em cima, escrito painel do franqueador. Aqui, embaixo da luazinha da Lumia, você consegue visualizar se você está no painel da franqueadora ou se você está no painel da unidade. Toda unidade ela vem com esse símbolo numérico aqui na frente da unidade, tá? Então a franqueadora não tem franqueadora aqui. Primeiras configurações que a gente precisa fazer dentro do sistema, tá? Aqui dentro, nessa parte franqueadora, você vai conseguir visualizar os dados da sua unidade, tá? Então aqui não tem nada para você preencher. Aqui é basicamente um dashboard para você conseguir visualizar os dados das clínicas, das unidades da sua franquia. Fechou? Indo aqui para configurações, a gente começa as primeiras configurações do sistema, tá? E a maior parte das configurações são feitas dentro da franqueadora. Por quê? Franqueadora é como se fosse o todo do seu negócio. É aqui onde você vai configurar os pacotes de atendimento, os tipos de despesa que você tem. Então, é aqui a configuração do seu negócio. Fechou? Vamos lá. Dentro de configurações, a gente tem essas 4 tópicos aqui que a gente vai ter que configurar. Então, a primeira deles, o primeiro tópico, é o sistema. Dentro do sistema, a gente tem as configurações de dados cadastrais, de aparência, de metas e de tags. Aqui em dados cadastrais, você vai preencher as informações da sua clínica. Por que essa parte é tão importante? O sistema ele emite nota fiscal, ele emite contrato, ele emite alguns documentos que são importantes que os seus dados sejam corretos para que não haja nenhum problema, tá? Então aqui você vai configurar os seus dados cadastrais, tá? Preenchendo tudo direitinho, aqui embaixo você vai ter alguns parâmetros de unidade. Aqui em parâmetros de unidade, você pode ocultar o nome do procedimento na nota fiscal, que o sistema gera. Você pode colocar uma descrição personalizada dentro da nota fiscal também, ou você pode definir a hora inicial mínima da agenda quando o expediente iniciar antes do horário padrão, que é 8 horas. Então, se sua clínica começa antes das 8 horas, abre antes das 8 horas, você vai ter que configurar aqui para que as unidades possam colocar, depois lá nas configurações da unidade, que elas abrem mais cedo, tá? Então, a gente configura o horário que abre, que as unidades podem abrir. Sempre lembrar de clicar em salvar aqui embaixo, tá? Porque senão as configurações não são salvas. Segundo tópico de sistema, a gente tem aqui a aparência do sistema. Aqui é uma parte mais visual, tá? Então, você vai colocar a logo do seu negócio, da sua clínica, e uma imagem de capa, que seria a imagem de quando você vai entrar dentro do sistema, a imagem de login, a tela de login sua, tá? E essa logo ela aparece também na tela de login, então aqui você consegue colocar para deixar o sistema a sua cara. Fechou? Terceira configuração de metas. Dentro do sistema a gente tem diversos dashboards, tá? E dentro desses dashboards a gente tem alguns parâmetros, a gente tem algumas metas que a gente pode
definir aqui dentro das configurações de metas. Dentro de configuração de metas, você consegue colocar quantos leads você quer por dia, quantos leads captados por dia também, avaliação planejadas por dia e assim em diante. Então aqui você vai configurar as metas que vão aparecer no comparativo lá nos dashboards que eu vou mostrar para vocês logo depois, tá? Para configurar a meta, só escrever o valor e clicar em salvar aqui embaixo. Salvo, a meta já está configurada dentro do sistema e quando você acessar o seu dashboard, você vai conseguir visualizar que vai ter um comparativo. Então vai ter o quanto você já fez, quantos leads você trouxe e a meta do lado, para vocês compararem. Agora a gente tem as tags, tá? Dentro do sistema a gente pode nomear ou agrupar, classificar clientes, contatos, colaboradores e até fornecedores. Tudo que é um contato que está cadastrado dentro do sistema, eu posso criar uma tag para esse contato, tá? Essa tag é como se fosse aquela etiqueta do WhatsApp, tá? Nela eu consigo ter uma visualização melhor de qual grupo aquele fornecedor ou aquele cliente está, ou caso eu queira colocar uma tag que defina que tipo de procedimento o cliente comprou, isso vai total da criatividade de vocês, tá? Então, a tag é basicamente classificação do contato. Você pode criar quantas tags vocês quiserem e todas as tags estão englobadas aqui. Então você não precisa ir em algum local específico para criar a tag de colaborador ou ir em um outro local específico para criar a tag de fornecedor. Aqui dentro em configurações de sistema, na parte franqueadora, você vai ter as tags que são as tags em geral. Então aqui você vai configurar todas as tags que você queira que tenha dentro do seu sistema. Fechou? Parte de sistema, bem tranquilo, as configurações iniciais, só lembrar de colocar todos os dados cadastrais bonitinho, definir suas metas e colocar as tags que vocês queiram para ficar melhor a visualização dentro do sistema. Para criar uma tag, clique em nova tag, escolhe o nome da tag, clica em salvar. Pronto, eu já tenho aqui a minha tag salva. Sistema, fechamos, é basicamente essa a configuração inicial de sistema. Vamos agora para a configuração de serviços. Dentro de serviços, a gente tem mais 5 tipos de configurações para serem feitas. Aqui na parte de serviços tem que tomar sempre muito cuidado, tá? Por quê? Aqui em serviço você vai configurar os procedimentos que você vai vender dentro da sua clínica. E dentro desses procedimentos, você vai ter que definir qual o tempo de intervalo entre procedimento para outro procedimento. Você tem que definir muitas informações importantes. Então, sempre fique atento nessa parte, fechou? Vamos lá, primeira parte dos serviços. O que é o grupo de atendimento? O grupo de atendimento é como se fosse um macrogrupo, ele é um grupão. Então, se na minha clínica eu faço depilação, eu faço estética corporal, eu faço estética facial, eu vou colocar esses grupos aqui no grupo de atendimento, tá? Então, são os tipos de atendimento que eu presto. Eu presto atendimento de depilação, e aí dentro de depilação eu faço laser, eu faço outros tipos de procedimento. Dentro de estética corporal eu faço power shape, eu faço slim, eu faço outros tipos de atendimento dentro desse grupo. Então, basicamente, o grupo de atendimento é aquele macro grupo onde você vai colocar os seus atendimentos. Fechou? Bem tranquilo para criar um grupo de atendimento. É só vir aqui em cima, novo grupo de atendimento, clicou, escolhe o nome do grupo de atendimento, clique em salvar e seu grupo de atendimento está salvo. E aí agora você vai poder colocar os seus atendimentos dentro desse grupo. Fechou? Porém, antes de colocar qualquer atendimento, você precisa criar as perguntas que vão virar formulários para serem cadastrados dentro do atendimento. Fechou? Então, vamos voltar aqui. Grupo de atendimento, você vai colocar seus atendimentos. Em atendimento, para você criar um atendimento, você precisa antes colocar um formulário de atendimento dentro desse atendimento. Então, parece confuso, mas é bem tranquilo, tá, pessoal? Vamos lá, vamos para a gerência de perguntas. Aqui em gerência de perguntas, você vai colocar
Você vai criar as perguntas que vão estar dentro do seu formulário de atendimento. Quando eu falo formulário de atendimento, eu posso estar falando tanto em anamnese, quanto em prontuário, quanto em qualquer outro tópico ou formulário que você queira que seu cliente responda antes de fazer uma sessão do atendimento, óbvio, tá? Então, dentro aqui de gerência de perguntas, eu vou criar as perguntas da minha anamnese, por exemplo. Então, aqui, ó, uma pergunta, por exemplo, que já está criada. Você possui alergia? Você possui algum dos seguintes problemas de pele na área que deseja tratar? E aí tem a opção de múltipla escolha, né, com diversas opções. Como é que eu faço para criar essas perguntas, tá, gente? É muito tranquilo. Clicou em nova pergunta, escreve a pergunta, e aí você tem diversas opções para criar essa pergunta. Ela pode ser uma pergunta aberta, ou seja, é uma pergunta que o cliente pode responder qualquer texto, então não tem limitação do que vai ser escrito na pergunta. Pode ser uma opção de única escolha, então coloco algumas opções para o cliente e ele vai ter que escolher entre uma dessas opções, tá? Então ele pode escolher uma ou outra, nunca ele pode escolher mais de uma opção. Ou opção de múltipla escolha, que ele pode escolher mais de uma pergunta, mais de uma resposta, né? Você põe aqui alguns tipos de alergia, aí você vai colocando da forma que você quiser, tá? E o cliente vai poder escolher entre mais de uma opção. Então ele pode escolher alergia a laser, alergia a amendoim e alergia grave. Pode escolher diversas opções. Para criar essa pergunta é só clicar em inserir aqui embaixo, tá? Clicou em inserir, a pergunta já foi criada e aparece aqui para a gente visualizar. Eu posso vir aqui dentro e apagar essa pergunta se eu quiser. Então eu venho aqui, clico para remover e apago a pergunta. Eu posso alterar a pergunta para uma opção única, de sim ou não. Posso alterar aqui, que nem vocês viram, e ela passa a ser uma opção única, e posso alterar também para uma pergunta aberta. Cliquei aqui e clico para alterar para uma opção aberta. Para alterar, que nem vocês viram, é muito tranquilo, só clicar nesse lapisinho aqui. Então, criar nova pergunta, bem tranquilo, bem de boa de criar. Só vir aqui, escrever a pergunta que você quer e clicar para salvar, tá? Pessoal, aqui você vai colocar todas as perguntas possíveis, tá? Então você coloca a pergunta tanto de anamnese quanto pergunta de prontuário, todos os tipos de perguntas que vocês queiram que estejam em algum formulário de atendimento, vocês vão colocar aqui dentro dessa aba aqui do sistema, tá? Fechou? Perfeito. Vamos agora para o formulário de atendimento. Aqui em formulário de atendimento, você vai basicamente juntar essas perguntas em um só local e criar um formulário de verdade. Então, que nem a gente tem aqui, ó, a gente tem um formulário anamnese. Dentro desse formulário, a gente tem diversas perguntas. A gente tem pergunta de carga, de espessura do pelo, de frequência, se possui alergia. E aqui dentro eu posso adicionar mais perguntas, então todas as perguntas que eu criei lá na última etapa, elas aparecem aqui, tá vendo? Então eu posso selecionar essas perguntas e colocar aqui dentro e clicar para salvar. E aí pronto, o meu formulário já foi salvo com sucesso, tá? Para criar um formulário, bem tranquilo também, novo formulário, põe o nome do formulário, escolhe as perguntas que você quer que estejam dentro do seu formulário. Então, teste 1, botar a espessura do pelo, botar fototipo, boto possui alergia e por assim em diante. Escolho todas as perguntas que eu quero que estejam nesse formulário. E aí eu clico em salvar aqui embaixo e eu tenho o meu formulário criado da forma correta. Fechou? Formulário criado. Agora a gente finalmente vai poder criar o nosso atendimento. Vindo aqui para atendimento, tá? Aqui você finalmente vai poder criar o seu atendimento. E o que é o atendimento dentro do sistema Lumia? Pessoal, o atendimento é basicamente a sessão, é o serviço que você presta, tá? Então aqui dentro você não vai colocar valor, você não vai colocar quantas sessões tem, você só vai colocar o procedimento, o atendimento, a sessão, tá? Então, que nem a gente tem aqui, a gente tem abdômen no grupo de depilação. Então, a gente não tem abdômen, 5 sessões de abdômen, de depilação no abdômen. Não, é só abdômen, depilação e vinculado a um formulário padrão. Então, quando eu clico aqui para editar, para vocês verem,
a gente tem que o atendimento é abdômen, o intervalo mínimo entre sessões é de 30 em 30 dias, ele está vinculado ao grupo depilação, e o formulário de evolução dele é o formulário padrão, tá? Isso significa que o meu atendimento é abdômen, que está vinculado ao grupo de depilação, que está vinculado ao formulário padrão. Então a pessoa, quando for realizar esse procedimento, ela vai ter que preencher o formulário padrão e na minha agenda vai aparecer esse atendimento como um atendimento de depilação, tá bom? Então, o básico aqui do atendimento é, você vai criar a sua sessão, o seu atendimento, o seu produto em si. Você não vai colocar o valor, você não vai colocar a quantidade de sessões que tem nele, você só vai criar o que é o seu atendimento para depois, futuramente, criar o pacote de atendimento, onde você vai colocar valor, você vai colocar as sessões, você pode colocar mais de um atendimento dentro do pacote de atendimento. Então, aqui você só vai criar um atendimento unitário, tá? Único. Para criar um atendimento é muito tranquilo, você vai clicar aqui em novo atendimento e colocar o nome do atendimento. Então vou botar aqui teste, vou escolher um intervalo mínimo, sempre em dias, tá? Sempre colocar em dias, baseado em dias. Então se eu colocar 2 meses, tem que ser 60 dias. Vou botar aqui 30 dias e ele está vinculado ao grupo de teste. Formulário de evolução é o formulário teste também. Cliquei em salvar. Aí a gente tem aqui salvo o nosso atendimento, tá? Então aqui, ó. Com o atendimento criado, agora eu finalmente posso criar o meu pacote de atendimento, que vai ser onde eu vou colocar valores, onde eu vou colocar a quantidade de sessões e a quantidade de atendimentos que eu tenho dentro desse produto que eu vendo. Fechou? Entrando aqui em pacote de atendimentos, a gente tem essa aba aqui onde eu consigo criar o meu novo pacote. Então, clicando aqui em novo pacote, eu vou escolher categoria sempre clínica, coloco o nome do procedimento, então combo teste. Escolho o meu valor máximo. O que são esses valores aqui? Essa parte é muito mais focada para a franquia, tá? Então, como a gente está na configuração da franqueadora, terão unidades que vão ter um valor um pouco mais barato e unidades vão ter um valor um pouco mais caro, tá? Isso é normal dentro de franquias. Então, aqui o franqueador vai conseguir decidir qual que é o valor mínimo que o produto pode chegar em todas as suas unidades e qual que é o valor máximo que ele pode chegar também. Se você não tem uma franquia, então ou é uma unidade única, então eu recomendo sempre colocar o mesmo valor. Vou botar aqui 200 e 200. E agora eu vou adicionar os atendimentos que eu criei lá atrás dentro do pacote de atendimento, tá? Venho aqui, escolho o atendimento, vou colocar o teste que eu criei lá, escolho o número de sessões, vou colocar que tem 8 sessões. A duração mínima desse atendimento, então vou botar 30 minutos. E quantos clientes podem fazer por sessão? Então, se eu coloco que tem 2, vai deixar eu agendar esse atendimento, não vai bloquear a minha agenda, porque cabe 2 pessoas, teoricamente, nesse atendimento. Então, não bloqueia a agenda, tá? Clientes por sessão só 1. Clico em salvar e aqui eu já tenho um atendimento salvo no meu pacote. Eu posso vir aqui e adicionar mais outro atendimento? Posso. Muito tranquilo. Só clicar aqui, escolher o atendimento que eu quero, colocar outro teste 1 aqui. Número de sessões, vou botar 4, duração mínima 30 minutos, clientes por sessão 1. E assim por diante. Eu vou colocando quantos atendimentos eu quiser, tá? Eu posso sempre editar esse atendimento, então clico aqui para editar, ou eu posso excluir também, se eu quiser, tá? Clico em salvar e agora esse pacote de atendimento foi criado. Combo teste aqui foi criado, ele tem 8 atendimentos teste e 4 atendimentos teste 1. Boa, vamos agora, fechamos a parte de atendimento, agora vamos para a parte de vendas e pagamento. Tá? Aqui dentro é o nosso modelo de contrato, fechou? Dentro do modelo de contrato, você vai anexar o seu contrato de venda aqui dentro, tá? Colocou o contrato de venda aqui dentro, você vai vir aqui em VAR, que são as variações que tem dentro do sistema, tá? Dentro do contrato, a gente sempre tem as variáveis que vão mudar conforme o cliente.
Então a gente tem variável do nome, do CPF, do cliente, da data, do tipo de procedimento, diversas variáveis, tá? E aqui você vai escolher as variáveis que você quer substituir para substituir dentro do seu contrato. Vem aqui, eu quero substituir o CPF do contratante. Clico aqui em copy, vem aqui, colo, pronto. Aí, quando eu for enviar esse contrato, o sistema vai puxar as informações e vai substituir esse texto aqui pelo CPF do contratante, tá? Bem tranquilo. Basicamente, o modelo de contrato é copia e cola o seu contrato aqui dentro, vem em variações e vai substituindo todas as variações do seu contrato aqui dentro. Vou te dar uma dica que vai facilitar muito mais o seu trabalho. O que o pessoal faz? Todo mundo hoje mexe com inteligência artificial. Pessoal, entra no ChatGPT ou em qualquer outra IA da sua preferência, copia o seu contrato, cola, copia todas as variáveis aqui disponíveis, cola também dentro do chat e fala assim para ele: quero que você substitua todas as variáveis do contrato por essas novas variáveis. E aí a inteligência artificial vai te dar a resposta perfeitinha, e aí depois é só copiar e colar o contrato aqui dentro do sistema Lumina. Fechou? Bom, modelo de contrato bem simples, bem tranquilo. Vamos agora para a última parte, que é a parte do financeiro. Pessoal, financeiro, como que eu cadastro, como eu configuro o meu financeiro? O financeiro do sistema Lumia, ele utiliza um sistema de lógica de mãe e filho. Então, eu posso criar uma despesa mãe e aí ela vai estar vinculada a outras despesas filhas. Mas toda despesa tem que estar vinculada a uma despesa mãe. Então, por exemplo, a despesa mãe aqui é essa aqui, ó. Eu posso, dentro dela, criar outras despesas filhos. Então, aqui, ó, 2.2 é uma despesa filho da despesa 2. 2.3 é uma despesa filho da despesa 2. Se eu criar uma outra despesa aqui, escolho tipo aqui, né? Essa parte tipo também é bastante importante porque ela aparece na sua DRE lá na frente. Então, quando você vincula algum tipo de despesa a algum dessas informações aqui, imposto, despesa variável, despesa fixa, gasto com pessoal ou amortização, ela vai aparecer no futuro na sua DRE da sua empresa. Então, se eu cadastro uma despesa teste de R$5.000 dentro do sistema e coloco ela como uma despesa variável, dentro da DRE vai aparecer que eu tenho uma despesa de R$5.000 variável. Vai ter uma despesa variável igual a 5.000, entendeu? Então, sempre importante olhar isso aqui para depois, quando vocês quiserem visualizar melhor como está o gasto dentro da sua clínica, você consegue utilizar a ferramenta de DRE para ter uma visualização melhor do que está acontecendo, tá? Mas para que isso aconteça, você tem que cadastrar tudo bonitinho e preencher as informações dentro do sistema também. Fechou? Então, coloco aqui, clico para salvar. Aqui você está falando que existe uma despesa teste. Ó, já existia uma despesa teste mesmo. Então, vou criar uma outra despesa filho aqui, ó. Despesa variável, teste 1. Clico para salvar. E aí aqui eu tenho uma despesa filho da despesa 2. Caso eu queira criar uma despesa filho da 2.2 de energia, por exemplo, é só eu clicar embaixo dela. Cliquei aqui, vou botar máquina. Agora eu tenho uma despesa filho da despesa energia. Então, dentro de energia, eu gasto energia de forma X, Y, Z. Então, eu vou cadastrando essas maneiras aqui dentro. Para que eu faço isso? Para eu conseguir entender melhor e vincular todas as minhas despesas a informações que são importantes para mim. Então, para mim é importante saber quanto eu gasto com luz. Se eu não cadastrar a despesa luz, vai lá, vai estar solto dentro do sistema que eu gastei R$50, mas eu não vou saber de onde foi esses R$50 e o que eu faço com essa informação. E aí, quando eu tenho tudo cadastrado bonitinho, eu consigo vincular o custo que eu tive com um tipo de despesa que no futuro eu posso visualizar melhor e entender, será que essa despesa vale a pena mesmo? Ela me gera resultado? Ter essa despesa ou eu estou gastando à toa? Então,
ter essas despesas bem classificadas ajuda você a conseguir visualizar melhor o seu negócio e entender onde você está gastando mais dinheiro do que devia e onde você está gastando menos dinheiro do que devia também. A lógica de despesa é a mesma para receitas, tá? Então, nem vou entrar muito a fundo aqui, mas tudo que funciona aqui em despesa é a mesma coisa para receitas, tá? Então, pessoal, essas são as configurações básicas de cadastro dentro do sistema Lumia para você, gerente ou dono de clínica que está visualizando esse vídeo. Essas informações que você precisa ter cadastradas de forma correta para conseguir utilizar o sistema Lumia da forma mais correta possível, tá? Então, sempre ficar ligado para ver se as configurações de sistema, serviço, vendas e pagamento e financeiro estão totalmente corretas. Se tiver tudo correto, aí a gente pode partir para as configurações da unidade, tá? Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Agora que a gente terminou de fazer todas as configurações do cadastro da franqueadora, vamos fazer as configurações da unidade, tá? Dentro aqui do sistema Lumia, que nem eu já tinha falado na parte anterior, a gente tem dois tipos de páginas, tá? Então a gente tem a página de franqueador, onde você vai fazer aquelas configurações que eu passei para vocês na aula passada, e a página de unidade, tá? Onde você vai fazer a maior parte do trabalho operacional do seu dia e também algumas configurações básicas da unidade, fechou? Então, vamos lá. Dentro aqui da unidade, a primeira coisa que você vai fazer é entrar aqui em configurações do sistema, verificar todos os dados cadastrais bonitinho, tá? Então, se você tem mais de uma unidade, se você é uma franqueadora, tem mais de unidade, cada unidade tem um CNPJ. Então, verificar sempre se o CNPJ da unidade está correto, porque dentro do sistema, como eu falei para vocês, a gente emite contrato, a gente emite nota fiscal, e essas informações da unidade vão sair direto dos dados cadastrais aqui dentro, tá? Então, a informação do CNPJ que a gente vai puxar para colocar no contrato, ela é puxada dentro dessa parte aqui de dados cadastrais, tá? A nota fiscal, o CNPJ que vai aparecer na nota fiscal, ele é puxado dentro da parte de dados cadastrais também, tá? Então é sempre importante você ter deixado tudo bem cadastrado dentro do sistema, fechou? Pessoal, na última aula eu tinha falado que tinha os parâmetros da franqueadora dentro dos dados cadastrais. E aí você podia ocultar o nome do procedimento na nota fiscal, você podia colocar uma descrição personalizada também dentro da nota fiscal e você podia definir a hora inicial mínima da agenda para quando o expediente iniciar antes do horário padrão, que é 8 horas. Então, se sua clínica abre antes das 8 horas, você vai ter que fazer duas configurações. Uma na franqueadora, falando que a agenda começa antes das 8 horas, e uma na unidade, falando que a unidade abre antes das 8 horas também, tá? Então você configura tanto dentro da franqueadora quanto dentro da unidade. Configurou, clicou em salvar, aí é só sair do sistema e entrar novamente que a sua agenda já vai estar configurada direitinho, fechou? Além disso, você vai ter que configurar também o seu horário de funcionamento. Então, botar aqui os horários de funcionamento dentro da sua agenda. Aqui são os horários de funcionamento só da unidade. Então, não interfere as outras unidades dentro da franqueadora. São só os horários dessa unidade em específico, dessa agenda em específico, tá? Para alterar ou criar os horários de funcionamento, é só clicar nesse botão aqui, alterar o horário de funcionamento, coloca o horário que você quiser, então vou colocar aqui 6 da manhã também, 6 da manhã. Clico aqui, clico em salvar e o horário está configurado. Eu tenho que configurar, eu tenho que alterar todos os horários para outro tipo de valor. Deixa eu apagar todos aqui para vocês terem uma visão melhor. Bom, eu tenho só um horário cadastrado e é o mesmo horário para todos os dias até sexta-feira. Vamos lá, é das 6 às 18, todo dia não, né? Até sexta-feira. Só clicar aqui em copiar, escolha os dias, terça, quarta, quinta e sexta. E aí já vai aparecer os horários aqui, só clicar em salvar. Pronto, minha agenda está configurada já. Então, de segunda a sexta-feira, das 6 às 18.
Para não ter que ficar escrevendo manualmente tudo, é só clicar nesse botãozinho aqui e escolher os dias que você quer que o horário seja o mesmo de segunda. Então configura um dia, clica no copiazinho aqui, na páginazinha aqui, e escolhe os dias que vão ser igual ao do dia que você definiu o horário. Fechou? Configurado a parte de atendimento e de agenda dentro do sistema, vamos para a parte de serviços. Dentro lá do sistema, da parte de franqueadora, eu mostrei para vocês como eu crio um pacote de atendimento. Porém, eu criei o pacote de atendimento aqui, só que ele está aparecendo aqui, ó, não configurado. Todo pacote novo de atendimento que você criar, ele vai sempre aparecer como não configurado. Até que você venha aqui na engrenagem e clique para ativar esse pacote de atendimento. Cliquei para ativar o pacote de atendimento, ele já veio aqui para cima e já está ativo dentro do meu sistema. Eu já consigo realizar vendas desse pacote de atendimento. Essa aba de serviços e configuração de pacote de atendimento é basicamente para você validar os pacotes que você criou na franqueadora, tá? Então clica na engrenagem, salva o pacote de atendimento. Aqui dentro também você pode colocar uma comissão de venda e colocar uma comissão de execução por esse pacote de atendimento. Comissão de venda está vinculada a quem realizou a venda, então toda vez que você gerar uma venda, vai falar qual vendedor fez a venda. E aí essa comissão vai cair para esse vendedor. E comissão de execução é toda colaboradora que realizou o procedimento, que evoluiu o cliente, a sessão do cliente, vai ganhar uma comissão por fazer isso, tá? Clique em salvar comissões e aí já está salvo. Agora, por último, a gente tem a origem do lead ou venda, tá? Aqui você vai configurar a origem do seu lead e a origem de venda. Vai servir para ambos os motivos. Então, se você gerar uma venda, vai aparecer a origem do lead e quando você criar um novo lead, vai aparecer também a origem do lead para você colocar, tá? Então, todo lead que você criar, vai aparecer de onde veio esse lead, né? Então, se eu tentar criar um lead aqui agora, ó, venho aqui em ações rápidas, criar um novo lead, tá aqui, origem do lead. E aí vai sempre aparecer as que estão configurados, que eu cadastrei dentro do sistema. Então, indicação de cliente. Instagram, site está aqui. Tráfego pago está aqui também. Então, aqui eu vou configurar, cadastrar todas as origens possíveis de lead. Por quê? Dentro do sistema a gente tem um dashboard onde a gente mostra quais os principais canais de aquisição dentro da sua clínica, tá? E para você conseguir ter mais visão desse dashboard, você precisa de dado. E aí, aqui você vai conseguir esses dados que vão suprir esse dashboard, tá? Então, para criar uma nova origem de venda ou lead, é só clicar em nova origem, escolhe o nome, vou colocar aqui campanha Dia dos Namorados. Vou colocar como ativa, clico em salvar, tenho uma campanha criada já aqui. E aí agora, quando eu for criar um lead, a origem do lead já vai ter aqui, ó, campanha Dia dos Namorados. Então é só clicar em salvar e aí, quando eu for acessar o dashboard, vai estar lá mostrando que dos 50 leads que eu ganhei, era um lead de campanha do Dia dos Namorados, tá? Ainda dentro de origem do lead ou venda, a gente tem a configuração de solicitar detalhes. O que é isso? A configuração de solicitar detalhes ela está sempre vinculada a um tipo de canal que envolva indicação ou influência, tá? Por quê? Quando eu coloco um canal de indicação de cliente, eu preciso saber quem indicou esse lead para dentro da minha clínica. Se eu colocar só indicação de cliente, eu vou estar perdendo algum tipo de informação. Então, para solucionar essa dor, a gente colocou esse solicitar detalhes. Então, toda vez que eu cadastro um lead com um canal de indicação de cliente, ele vai me pedir para solicitar o detalhe que é qual cliente indicou esse lead. Tá? Então, quando eu vou aqui em indicação de cliente, sempre vai falar qual foi a pessoa que indicou o lead, né? Esse contato. E aí ele vai puxar da base de contatos do nosso sistema, você vai colocar o nome do cliente, coloco aqui teste, e aí ele vai vincular esse lead a esse cliente teste. E por que isso é bom? Com essa informação, a gente consegue entender
quais clientes estão indicando para outras pessoas o seu procedimento. Então a gente consegue saber quantos promotores tem dentro da sua marca, dentro da sua clínica, dentro do seu negócio. Ou caso você queira criar alguma campanha que envolva indicação, você consegue ter o controle de quem está indicando mais, quem vai ter que ganhar o prêmio porque indicou mais e tal. Então, as campanhas de Customer Success, que é CS, né, sucesso do cliente, são muito mais metrificadas com esse tipo de configuração que ajuda a entender quem indica mais, qual é o cliente que merece mais bônus por ter indicado mais clientes. Então, essa é uma configuração bem bacana para quem já trabalha com esse marketing de indicação. Fechou? Bom, pessoal, aqui dentro de configurações da unidade, a gente fecha. Então, fechamos configurações da franqueadora e configurações da unidade. Agora, a gente vai partir para a parte operacional. Então, vou mostrar para vocês como funcionam as ferramentas na prática. Fechou? E a gente se vê lá no próximo módulo.